Boa tarde. Eu sou Norman Maraz, vocês estão assistindo a Geoeconomia por Teses. Hoje a tese é o seguinte: Naomi Klein não irá para Moscou. Naomi Klein, como vocês devem saber, é um dos intelectuais mais lidos de nosso tempo. Ela iniciou sua carreira com o livro No Logo, uma importante pesquisa sobre o modo de produção do capital na época dos logomarcas. Foi publicado justamente na época em que a esquerda ocidental passava por um processo de massiva depolitização no final dos anos 90. Ela se tornou um dos intelectuais preeminentes no contexto das manifestações contra a globalização que ocorreram em Seattle durante a cúpula da Organização Mundial do Comércio, ou seja, da criação da Organização Mundial do Comércio a partir do GATT, e seguiu desenvolvendo uma carreira muito prestigiosa, muito premiado, particularmente a partir do livro que estabeleceu uma certa bifurcação no modo em que analisar o contexto da política e das relações internacionais depois dos ataques do 11 de setembro. O livro em questão se chama A Doutrina de Choque. O livro estabeleceu essencialmente uma bifurcação entre a necessidade de pensar a política principalmente a partir de relações econômicas, porque a Doutrina de Choque examinou como a escola de Chicago, uma escola essencialmente embasada nos princípios da teoria econômica, convencional, mas que se chama cientificamente neoclássico e que se transformou ideologicamente em termos de programa política em neoliberalismo, foi aplicado pelo regime ditatorial, aí sim, totalitário de Augusto Pinochet no Chile, com a presença direta de Milton Friedman, o prêmio Nobel da Economia na época, em que se falava claramente da necessidade para tornar um sistema econômico eficaz de exterminar milhares de militantes das classes populares e da classe trabalhadora. Então, o livro de Naomi Klein é importante por ter conectado também essa doutrina de choque com o programa MKUltra, conduzido pela CIA, numa época em que as informações começaram a permitir a compreensão da CIA como sendo composta por Wall Street, por um lado, e pelo crime organizado norte-americano, tanto italiano quanto judia, por outro lado. Então, esse livro foi determinante para estabelecer a necessidade de incluir a análise econômica na compreensão das relações internacionais, algo que, pelo trabalho tão importante, por exemplo, de Noam Chomsky, que era até a chegada de Naomi Klein, talvez o mais citado pensador político da época, embora pertencendo a outra geração, mas que nunca mergulhava profundamente na questão das relações econômicas, do modo de produção e do modo de circulação. Naomi Klein decidiu, então, não seguir esta linha e seu trabalho se tornou cada vez mais culturalista. Ora, nesse último artigo, a transformação culturalista e até teológica do pensamento dela se realizou. É um escândalo de artigo, a meu ver,
e os efeitos e as consequências desse artigo num pensamento completamente desorientado atualmente nas forças progressistas do OTAN, que por meio de anos de propaganda e de mentiras sobre a China e a Rússia, com um cancelamento do desenvolvimento espetacular desses dois países, tudo em nome de falcatruas, repressões de etnias, de comportamento digno de esse mito do totalitarismo, do apagamento da liberdade de expressão, faz com que apenas os mais insistentes dos ocidentais conseguem atravessar o muro para então encontrar um outro mundo que não só é possível, mas é real e que existe nesses países. Então, a guerra por procuração conduzida pela OTAN tem permitido uma organização com os centros de produção de informação de tal forma a cancelar qualquer notícia positiva saindo desses países. E qual notícia mais positiva do que comemorar a vitória sobre o nazismo alemão? Como vocês podem me imaginar, não apenas isso está sendo cancelado no Ocidente, mas ainda se perpetua a ficção, que é nada mais que uma mentira da vitória norte-americana sobre o nazismo alemão, perpetuado desde a juventude na América do Norte, particularmente, e na França até certo ponto, porque, simplesmente dito, a história da França é vergonhoso no que diz respeito ao grau de colaboração com o nazismo. Como argumentou Annie Lacroix no seu livro A Escolha da Derrota, vejam bem o título, a França, de modo algum, combateu contra o nazismo alemão no momento do Blitzkrieg, sem falar que ficou bastante surpresa pela Blitzkrieg, já que, a partir da Conferência de Munique em 1938, era entendido, tanto pela Inglaterra quanto pela França, que o objetivo principal de Hitler e dos nazistas era o extermínio do povo socialista, da União Soviética e da escravização dos sobreviventes numa extensão do projeto colonial que tanto a Inglaterra quanto a França têm lidado desde o século XVIII, baseado na força de trabalho não pago dos africanos escravizados. Então, no seu artigo, Naomi Klein levanta três orientações que gostaria de comentar, que tornam esse artigo tão problemático. O artigo pretende analisar uma certa obsessão com tempos apocalípticos presentes no discurso e aparentemente na filosofia da vida dos oligarcas agora situados em Silicon Valley, e principalmente os oligarcas da máfia do PayPal, ou seja, Peter Thiel e Elon Musk. A maneira em que Naomi Klein desenvolve essa discussão empresta referências à Bíblia, e particularmente do Antigo Testamento. E terceiro, o artigo tenta funcionar como grito de se regrupar
ou regrupar as forças progressistas para iniciar um novo movimento de resistência, se não for completamente de contestação. Então, gostaria de começar com esse segundo ponto. Naomi Klein, esse terceiro ponto. Naomi Klein, sabemos, é canadense, ela mora em Vancouver, atualmente é professora na Universidade de British Columbia. Eu prometo que, se for solicitado de repetir este vídeo em inglês, eu farei com muito prazer. Mas neste momento, justamente porque o Brasil Paralelo é o globo da vida, eu pergunto para vocês o que vocês estão esperando para parar de se submeter constantemente ao globo da vida. Mas Brasil Paralelo, pelo menos vocês têm que pagar um pouco. Se vocês querem pagar para isso, então poderiam pagar para alguma literatura também que seja mais credível no plano da investigação científica, além dos efeitos tão bonitos do Brasil Paralelo, né? Muito obrigado, grande capital brasileiro, por investir nisso e não nas universidades. O terceiro ponto, então, sobre essa tentativa de relançar um movimento de resistência. A resistência contra quê, exatamente? Bom, para os progressistas vinculados ao Partido Democrata, como Naomi Klein é na perspectiva dos Estados Unidos, é contra esse fascismo de Trump, que ela não hesita em comparar ao fascismo europeu do início do século XX, da segunda, terceira década, quarta década do século XX. Isso, porém, é completamente equivocado. O que estamos vendo aí não é um fascismo enquanto tal, não é o fascismo, nazifascismo europeu, ao qual voltaremos de qualquer forma a examinar, por uma simples e mera razão. O fascismo europeu é um plágio dos movimentos trabalhistas, socialistas, que se organizaram na Europa desde os meados dos anos 1870. O nazifascismo não introduziu nenhuma ideia nova. Aliás, a única novidade que o nazifascismo contribui ao plano político é a mentira. Então, voltando à questão de Trump e a relação entre Trump e o nazifascismo, que eu digo é zero, não tem relação. O que o governo atual dos Estados Unidos representa, no entanto, é a perpetuação do colonialismo por povoamento, white settler, Euro settler colonialism, que se diz de maneira mais suave em inglês, apesar da sua forma tão violenta, que sua mera possibilidade de existir pressupõe a necessidade de exterminar os habitantes originários das terras que são desejados por estes povos vindo de outras terras, que era a Europa. Então, este primeiro ponto é algo que Naomi Klein não parece entender e nem parece entender aqueles leitores excessivos da Escola de Frankfurt, particularmente da primeira geração. Né? Particularmente saliente nesta crítica que eu estou lançando é o fato de considerar que a classe operária alemã se vendiu ao nazismo na Alemanha sem mencionar, sem considerar, sem submeter a uma análise meticulosa e rigorosa da violenta repressão da classe operária alemã, que se tornou revolucionário no final da Primeira Guerra Mundial
e que se organizou junto com os partidos de esquerda, mas que foi finalmente traído pelo próprio Partido Social Democrata, que está ainda hoje em poder na Alemanha, né? Que já tinha traído a esquerda ao se aliar por meio de uma infiltração, por um lado, infiltração vindo do grande capital alemão, e também por causa de uma colaboração de classe representado pela diretoria do partido, que, aliás, provocou a saída de figuras importantíssimas como Rosa Luxemburgo. Então, Naomi Klein não parece identificar esta situação na Alemanha, na Europa, particularmente quando ela vem a equivaler a União Soviética com a Alemanha nazista. Eu remeto ao artigo aqui. Ela diz: voltemos o suficiente e cada cultura e fé tem sua própria tradição de respeitar a santidade do aqui e não buscar Sion, em uma terra prometida, elusiva e sempre distante. Na Europa Oriental, antes das aniquilações fascistas e stalinistas, o Partido Trabalhista Judeu Socialista se organizou em torno do conceito Yiddish de Doikat, ou o aqui. Muita coisa a dizer sobre esse parágrafo, mas certamente é um dos parágrafos mais comprometedores do artigo. Ou seja, o que o Partido Trabalhista Judeu tem a ver com o stalinismo, o que o Shoah tem a ver com o stalinismo, particularmente no momento em que estamos comemorando o fato que, graças ao modo de governo instituído por Stalin, a União Soviética sobreviveu à invasão por mais de 5 milhões de alemães, cujo resultado era a morte de mais de 30 milhões de soviéticos, apesar do fato de ter salvo o país e de ter sido reconstruído industrialmente durante todo o período da ocupação, para então vencer em Stalingrado, liberar a Leningrado, lembrando que o que os alemães fizeram com Leningrado se compara literalmente com aquilo que os israelenses, que o governo de Israel está fazendo com os palestinos na faixa de Gaza. Era um sítio que durou mais de 2 anos. 1 milhão, a metade da população de 2 milhões de Leningrado, ou seja, de São Petersburgo, morreram, a maioria de fome e de frio, porque a cerca era absoluta e os alemães enviaram bombardeios regularmente para terrorizar ainda mais a cidade. Eles não chegaram a Moscou, mas aí a Segunda Guerra Mundial, na verdade, por isso os soviéticos e os russos hoje chamam a guerra como a Grande Guerra Patriótica. O mundo estava contra a União Soviética. O Japão tentou invadir pelo leste, e o proxy da França e da Alemanha, e eventualmente dos Estados Unidos, que é a Alemanha nazista, invadiu
pelo Ocidente. Tem vários outros pontos a discutir. Então, bom, o que significa Normandia, o que significa o fato que os alemães não continuaram bombardeando na Inglaterra. Sim, os alemães queriam se apropriar do Império Britânico, tal como os americanos o fizeram logo depois da guerra nas reuniões de Bretton Woods. Não se fala suficientemente que Bretton Woods não apenas criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, aperfeiçoando também esse ofício das informações que ia se transformar em CIA, mas também mostrou como os Estados Unidos são fracos no campo de batalha, apesar do uso de Hollywood para exaltar todas suas capacidades, mas onde eles são extremamente fortes é nas questões financeiras e a capacidade de endividar mais ainda seus aliados que seus inimigos, o que é exatamente o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, se estendendo durante os anos 20, até o colapso, sim, do sistema financeiro em 29, porque os americanos queriam demais. Porém, ao contrário dos dependentes do seu sistema, eles estavam com receitas garantidas provenientes das dívidas impostas sobre a Grã-Bretanha e a França, que surgiram de repente como empréstimos depois de ter sido aparentemente dado como apoio para salvar esses dois impérios no momento da primeira grande conflagração na Europa. Os americanos efetivamente entraram em guerra só alguns meses antes do fim, mas prometeram um ano antes de enviar tropas. E durante os anos 30, os americanos vão essencialmente esquecer a dívida imposta sobre a Alemanha e convencer a Inglaterra que era necessário permitir a uma reconstrução da potência militar alemã a partir de 1935, justamente para iniciar a organização da invasão da União Soviética. Infelizmente, Naomi Klein não entendeu que não se compara a União Soviética com a Alemanha nazista sem jogar o jogo justamente dos democratas norte-americanos. Se isto for o desejo dela, tudo bem, mas está equivocado. Ela perde credibilidade como perdeu nesse artigo. O Partido Trabalhista Judeu, o Bund, aliás, é origem na Rússia, no território do Império Russo, no século XIX, do futuro governo menchevique e bolchevique. Porque a presença dos militantes judeus nos anos da Revolução Russa era fantástico. Não houve e não se compara os pogroms na Rússia, por mais terríveis que eram, com o que aconteceu na Alemanha. Mas essa questão é secundária. Quero simplesmente deixar marcado que Hitler desejava exterminar os comunistas. E entre os comunistas se encontraram uma parte significativa, se não maioritária, de intelectuais e de militantes judeus. Hitler queria exterminar os comunistas no primeiro momento, se transformou
no projeto visando os judeus no segundo momento, porque ele queria colocar todos os comunistas em campos de concentração, não para exterminá-los, mas para usá-los como mão de obra escravizada. Então, voltam a ler seus livros de história e quando não são disponíveis aqui no Brasil, porque o fato é que uma grande parte não está disponível, colocam simplesmente no ChatGPT ou no Google Tradutor e coloca a função de tradução. O Babel, né, da barreira entre as línguas sumiu. O ChatGPT, até o Google, a partir do browser, nas 3 pontinhas, você pode ir embaixo, traduzir o artigo para português e se encontra com facilidade. Agora, essa referência ao Bund é significativa, porque Naomi Klein, no Canadá, representa, embora de maneira distante, porque ela não milita nesse partido, mas representa a visão de mundo, a visão culturalista do novo Partido Democrata. Esse partido, na semana passada, foi destruído nas eleições. É terrível. Eles perderam o reconhecimento de ser um partido. Isso quer dizer que perderam todo o financiamento do Estado. E no mais, eles estão numa situação extremamente frágil. Os 7 deputados que foram eleitos. Porque sem financiamento, isso quer dizer que a próxima campanha eleitoral deveria ser pago essencialmente a partir do seu próprio bolso ou por meios de financiamento que não existem. Isso poderia torná-los reféns a uma compra que o governo de Mark Carney poderia querer fazer para assegurar a posição maioritária no House of Commons. Pior ainda é que o partido ficou sem chefe. E um dos seus militantes, que tem todo o direito de reivindicar a liderança do partido, porque seu avô era um dos diretores do partido no Canadá, do NDP. E seu pai era o presidente do NDP na província de Ontário. E ele mesmo, tendo feito sua carreira de jornalista e de produtor de documentários para a CBC, sempre expressava o espírito do NDP. Estou falando de Avi Lewis, que é, então, o marido de Naomi Klein, mas, infelizmente, foi brutalmente derrotado da circunscrição de Vancouver Sunshine Coast, que é impossível ser mais NDP no Canadá que essa circunscrição, e agora está simplesmente fora até de ocupar uma cadeira no House of Commons. Então, esse chamado para se organizar é mais um ato em prol da despolitização, e Naomi Klein deveria saber isto. Que não há possibilidade de movimentos civis, da sociedade civil neste momento, que não sejam imediatamente recuperados. É impressionante que ela não está sensível e cognizante dessa realidade hoje. Não somos em 90. Aliás, podemos ver o grau de corrupção na figura de Bill Clinton e de Bill Gates, daquela época antes que 11 de setembro tenha entrado para desorientar os movimentos da população civil, nas suas consequências pela censura e depois essa
dito fenômeno de cancelamento, que nada mais é que censura. Então, o artigo finalmente publicado no Guardian, que hoje representa exatamente esse mesmo viés de um pensamento de esquerda esvaziado da sua dinâmica construtiva, e está se amolecendo com essas ridículas referências à Bíblia e o desejo de criar a sociedade perfeita. Não, nem vale a pena entrar na discussão. Porém, o artigo ainda mais problemática por uma terceira razão. E aí é grave. Porque a proposta do artigo é examinar como esses tecnofascistas ou tecnofeudalistas do nosso tempo estão planejando a criação de várias cidades artificiais completamente governadas pela inteligência artificial, etc, etc, etc. É um tópico de fato sério, mas certamente não mais sério que a dinâmica da política tributária que está permitindo que isso aconteça. Estamos no maior período de concentração de riqueza desde a Revolução Francesa, e nem a Revolução Francesa conseguiu desacralizar a propriedade privada. Não só a propriedade privada é sacralizada, mas a privatização, a ultraprivatização se tornou hoje, na boca dessa casta de oligarcas, muito mais concreta em termos de oligarquia que a classe de oligarcas sob Putin, sob a liderança de Putin, tem conseguido. É o que permite, então, esse tipo de fantasia de cidades ou de uma colônia norte-americana concorrenciado pela própria ex-impérios coloniais europeus, a França e a Inglaterra, que é hoje a Ucrânia. A Ucrânia hoje não é nada, além de ser uma base militar servindo a ameaçar a Rússia. É possível imaginar que nesse momento de comemoração dos 80 anos da vitória contra o nazismo, que reuniu dezenas chefes de estados, inclusive o presidente Xi Jinping e o presidente Lula, que comemoramos, e também comemoramos a primeira-dama Janja, pelo trabalho que ela está fazendo para estabelecer programas de intercâmbio com as universidades russas e brasileiras, porque é por aí que se encontra um futuro de desenvolvimento para o Brasil, junto com a Rússia e a China, dentro do BRICS. Mas é possível imaginar que no dia em que esses chefes de Estado estão chegando, a Ucrânia, ou seja, o regime terrorista de Kiev, tem lançado mais de 500 drones para atacar o território russo. Não o Donbass, não a Crimeia, mas o Moscou mesmo, São Petersburgo, os aeroportos. Aí a alerta foi dado pelo Kremlin. Não há nada para dizer. Isso é além de todos nós, mas a alerta foi dado. Se tiver um ataque sobre Moscou durante as comemorações, haverá uma vingança que Zelensky não teria como esquecer, na medida
em que ainda disporia de alguma faculdade para se lembrar. Enquanto isso, o que está acontecendo em Paris e na Inglaterra? Manifestações de neofascistas para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, no artigo de Naomi Klein, ao falar essa banda de oligarcas que tomaram o poder efetivamente por meio de Elon Musk, comprando seu lugar no governo, o que sempre era a advertência dado à concentração de riqueza pregado pela escola austríaca da economia, pregado pelos Hayekianos, pelos institutos de Ludwig von Mises, pelos libertarianos que desejam oferecer cortes a não parar de impostos sobre renda, sobre capital, sobre dividendos, sobre herança, sobre lucros em geral. É isso o que acontece. A infiltração do governo pela grande capital oligarca, e vejam com quais países, com quais orientações de pensamento eles estão ligados. O regime apartheid na África do Sul e o sionismo fascista radical que existe em Israel hoje. Ora, no plano da autoria, as informações trazidas por Naomi Klein são muito parciais e secundárias. Ou seja, todo esse trabalho decorre sem referência, sem citação do trabalho, entre outros, mas principalmente pelo maior jornalista investigativo trabalhando hoje na América do Norte, na língua inglesa, que é Whitney Webb, a partir do seu site Unlimited Hangout, e do livro que ela publicou 2 anos atrás, One Nation Under Blackmail, que liga todos os pontos entre Epstein, a máfia, o Mossad, o CIA, Palantir, ou seja, o grupo de PayPal, Elon Musk, Peter Thiel. E, evidentemente, o protegido Peter Thiel, que é o J.D. Vance, atual vice-presidente dos Estados Unidos. A não ter feito a referência a Whitney Webb, é possível, mas vamos deixar, tá? Mas é possível questionar a originalidade da autoria do texto. Eu diria que está rolando um pequeno plágio no artigo. Mas, para resumir, o artigo é um ato de despolitização muito nefasto nesse momento. Não cita as fontes, então é um desserviço à pesquisa verdadeira nesse momento de censura, de cancelamento e de prejuízo e de risco às profissões, particularmente para pesquisadores. Pesquisadores estão sendo demitidos nesse momento por falar, para usar modos heterodoxos de pensamento. Eu falo dos cursos de ciências econômicas, na maioria dos cursos só existe uma ciência econômica, curiosamente convencional e neoliberal. E o terceiro ponto é que ela simplesmente desconhece o que
se encontra no decorrer de uma visão pós-imperialista, ao qual serviu o enredo da Guerra Fria e das acusações de totalitarismo lançado contra a União Soviética e a China, isso depois do fato que eles mesmos derrotaram os dois poderes totalitaristas de ultradireita que eram a Alemanha e o Japão. Agora, novamente, vocês vão dizer, os messianos entre vocês, mas imagino que não necessariamente, porque todo mundo recebeu esse mesmo papo em nossa formação fundamental. E o acordo, o tratado de cooperação entre a Alemanha nazista e a União Soviética, o tratado de Ribbentrop-Molotov, isso não indica que a União Soviética era tão totalitária que a Alemanha nazista? Não indica, porque não era um tratado para compartilhar o mesmo modo de governo. A União Soviética, mesmo antes de se formar, aliás, se formou em consequência da vitória da Rússia, revolucionário, sob governo dos bolcheviques, contra a invasão do seu país por 11 países depois de 1919. O problema com o enredo da Guerra Fria é que, é seletivo, mas é muito opaco. É seletivo no sentido em que se estabelece, curiosamente, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e não depois da Revolução Russa. Por quê? Porque depois da Revolução Russa, os dois potências imperiais ainda eram a França e a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos e a Alemanha eram as potências crescentes. A Alemanha conseguiu pequenas concessões territoriais na África por causa do fato que foi Bismarck que chamou o Congresso de Berlim para dissecar o continente africano e assegurar um lugar para ele. Essa manobra contra a França e Inglaterra contava com a colaboração da Bélgica, que era sustentada pelos Estados Unidos. A Bélgica ganhou, como sabemos, todo o território do Congo, exercia um reino de terror contra a população civil, submetendo eles a uma escravatura cujo nome era silenciado. Mas o que a Alemanha desejava era uma colônia só dela mesma. A África era difícil de acesso, precisava passar pela Itália, por isso era tão importante a aliança com a Itália. Mas a Alemanha olhava pela leste, um território de campos agrícolas formidáveis, já conhecidos pelos alemães no século XIX, que hoje são contestados entre os poderes ocidentais na Ucrânia. A Rússia não se interessa para obter esses territórios onde tem essa terra tão fértil de que se fala constantemente na imprensa ocidental. Mas a Alemanha desejava obter esse território. Então, a Guerra Fria começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o desejo
de absorver, apropriar-se das partes da Rússia, do Império Russo, é uma vocação americana desde a primeira metade do século XX. O próprio doutrina de Monroe é pronunciado pelo presidente James Monroe em reação ao acaso russa, ou seja, a declaração russa reivindicando o apossamento das terras do Norte-Oeste Pacífico da América do Norte. Então, o doutrina Monroe, sem entrar em guerra diretamente contra a Rússia na época, conseguiu manter a Rússia nos seus pequenos colônias comerciais no litoral, até finalmente expulsando os russos da Alasca por meio de uma resolução financeira. Lembra-se também que os interessados em colonizar a parte oriental da Rússia era o Japão que invadiu a Manchúria e também estabeleceu um regime de terror ao qual foram submetidos milhões de chineses a experimentações científicas. Digamos que o Holocausto, da perspectiva europeia, é certamente significativa e cresceu na medida em que a Israel se constituiu como extensão dos projetos de colonização por povoamento. Mas o que o Japão fez na China é algo que não só é desconhecido, mas também marca o início da Segunda Guerra Mundial, anos depois da invasão explícita feita pela Alemanha da Polônia. Agora, vocês vão me dizer que, mas a União Soviética também invadiu a Polônia. A União Soviética ocupou terras na Polônia que pertencia ao Império Russo a partir do momento em que se deu conta que o avanço da Alemanha nazista era encontrar a própria fronteira da União Soviética e a posição da Polônia no acordo que a União Soviética assinou para ganhar tempo, sabendo pela própria escrita de Hitler da ambição expansionista em prol a leste e a atitude dos alemães considerando o povo eslávico como subhumanos. Foi então assinado para ganhar tempo e o tal chamado invasão soviética da Polônia era para manter mais distante que possível o território vulnerável da Rússia, porque em tempos de verão, como sabemos, a terra plana dos campos permitiu um avanço muito rápido, bem sem saber ainda as capacidades no terreno, pelo menos. Os espiões russos provavelmente estavam comunicando informações para o Kremlin dessa força tecnológica superior que os alemães, com financiamento dos americanos, conseguiram e que ameaçavam por meio de uma guerra de trovão, o Blitzkrieg. Não, eu sei que não é trovão, desculpa, vamos ficar com Blitzkrieg, que ia acontecer com a França. De fato, foi uma surpresa a invasão da França, porque a França teria caído sem invasão. Aliás, é exatamente isso que aconteceu. Não houve uma verdadeira invasão da França.
Parem para pensar. A França não foi invadida, não pelo menos em termos de combates. A França se rendeu. E a metade sul da França se declarou um Estado livre dominado pelos colaboracionistas com a Alemanha. Então, quando Hitler visitou a Torre Eiffel depois da conquista, talvez hoje, Al-Jolani, o chefe de Al-Qaeda, chega em Paris para encontrar Macron. O Ocidente está vazio, o Ocidente é corrupto. Naomi Klein fez um erro tremendo de se aliar com esses ditos esquerdas ocidentais. É verdade, os conservadores têm razão, os globalistas, formatados por Davos, prontos para investir dezenas de milhares de dólares na Ucrânia, ao invés de investir para cuidar do seu próprio povo. O que está acontecendo na Rússia e na China atualmente e que o Brasil tenta fazer contra os mesmos globalistas, feudalistas que ocupam o Congresso, é dirigir o dinheiro internamente. Isso é a maneira de reproduzir o capital em termos da circulação. Porque, como Marx nos ensinou no livro 2 do Capital, o modo de circulação do capital a partir do primeiro processo de produção pode ser redistribuído em 3 maneiras. Ou aumentando as forças de produção. Isso quer dizer pela industrialização. Exatamente o que estão falando nos Estados Unidos e em alguns outros países e que o Brasil está vivenciando novamente. O investimento do mais valor em força de produção. Agora, pode também encontrar esse fluxo do mais valor desviado pelo capital portador de juros, ou seja, pelos entesouradores, ou seja, os bancos. E ninguém precisa explicar quão hipocritamente poderoso é esse setor financeiro no Brasil, vendo hoje a notícia do ex-presidente do Banco Central agora entrando na comissão, na diretoria do Nubank. Isso que subscreve a ideia que não, o Banco Central não pode ser independente. Aliás, nem deveria ser um banco central, mas um banco nacional completamente a serviço de enriquecer a população ao invés de endividá-la. Um banco funciona ou para endividar ou para enriquecer. O endividamento não é o binômio antinômico do crédito. Não. Um banco tem a capacidade de não emitir dívidas. E, nesse sentido, encontramos o sistema chinês e o sistema, cada vez mais, o sistema russo sob a presidência de Putin. A terceira opção também é encaminhar, reinvestir parte desse dinheiro na força de trabalho. Porque tem 3 componentes ao produto social total. O capital constante, os meios de produção, o consumo enquanto tal, aí
Estamos falando de consumo de luxo, mas também de consumir o dinheiro enquanto tal, ou seja, colocar o dinheiro em fundos, em bancos, para aumentar os retornos além do que é possível conseguir a partir de investimentos na indústria, nos meios de produção. E a terceira margem do produto social total é a força de trabalho. A vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista é uma das maiores vitórias militares da história global. Foi feito a altos custos. Mais de 30 milhões de soviéticos foram mortos. Isso comparado a quantos americanos foram mortos, vejam quantos. 600 mil. 600 mil, comparado a 30 milhões. E dos agressores alemães, 6 milhões, algo desse tipo. E chora-se sobre os generais poloneses que foram mortos pelos soviéticos, já colaboracionistas com os alemães. A Polônia, a Tchecoslováquia, sempre eram colônias do Ocidente. A razão pela reconstituição desses dois países, pela reconstituição da Polônia, depois de ter assumido como país, como império, e a constituição da Tchecoslováquia servia para as potências ocidentais europeias de etapa em prol a conquistar a Rússia. A Rússia nunca parou de ser alvo de desejo do Ocidente desde Napoleão Bonaparte. Então, o modo no qual é preciso analisar as relações internacionais não é entre repúblicas liberais, de democracias liberais. Não, essas são formas imperialistas com uma rede de colônias que foram criadas por povoamento e por escravatura da população nativa, e quando não sobraram, porque genocídio foi cometido tanto pela França, a Alemanha, a Inglaterra. A Inglaterra cometeu genocídio, foi o próprio Churchill responsável pelos genocídios que aconteceram na Índia no final do século XIX. Qual é essa ideia de citar Churchill? Foi, aliás, Churchill que queria, sem exército algum, Zelensky, na época dele, continuar a guerra para derrotar a outra força. A Inglaterra era colaboracionista com a Alemanha nazista e os americanos eram os financiadores. A própria enredo, história da Operação Paperclip nos mostra os americanos não convidaram Stalin a fazer parte da reconstrução da Europa e botaram mão na ciência e na tecnologia alemã, da Alemanha Federal, ocupando o país até hoje e usando essa fonte de matéria cinza para criar seus próprios projetos atômicos. Mas os soviéticos, em alguns anos, não apenas conseguiram também a criação de uma bomba nuclear, mas se erguiam a ser a segunda economia do mundo e ocuparam essa posição durante 30 anos. A milagre é a milagre soviética.
E para combater esse milagre, o que os ocidentais fizeram? Eles criaram a OTAN na base de antigos nazistas. Eles criaram a rede de empresas que iam dar, eventualmente, forma a Davos, na base de descendentes de nazistas. Então isso, às vezes, a questão de geoeconomia por teses se torna urgente. Hoje era urgente para denunciar Zelensky e seus terroristas de Kiev, para aqueles que estão fazendo, e colocar em guarda, alertar pensadores importantes, inteligentes, que têm contribuído muito, mas hoje estão em evaporação, quando não estão cometendo plágio por elucubrações literárias que são desnecessárias quando a situação necessitava a presença de Naomi Klein no Canadá. O NDP precisava de Naomi Klein no Canadá, como de Evan Lewis e todos os NDPistas que hoje fazem arte bonita, mas política nula. Muito obrigado pela atenção. Sou Norman Madarazzo. Você estava escutando Geoeconomia por Teses. Até mais.